Hoje pela manhã, Deus colocou no meu coração compartilhar com os irmãos um texto lindíssimo que se encontra em Daniel, no capítulo 6, e nós vamos ler a partir do primeiro versículo. Daniel 6, a partir do versículo 1. E esse texto tem um contexto. Antes de ler o texto para os amados irmãos, hoje na escola, no nosso aulão, eu frisei muito 2 cativeiros que são importantes para a gente compreender o Antigo Testamento. O primeiro cativeiro é o cativeiro egípcio, em que o povo ficou lá por volta de 400 anos aprisionado pelos egípcios, o povo judeu. O segundo cativeiro, aliás, uma curiosidade, no período do cativeiro egípcio, aquele povo que estava aprisionado não era chamado ainda judeu. Eles eram hebreus. Não sei se os irmãos sabiam disso. No segundo cativeiro, o chamado cativeiro babilônico, o povo, aí sim, judeu, ficou preso durante vários anos. Foi nesse cativeiro que o povo passou a ser chamado de judeu, ou oriundos de Judá, de Jerusalém, os judeus. Então, o cativeiro babilônico é um marco para esse nome também, os judeus. E os irmãos sabem que a Babilônia, então, dominou Jerusalém. E a Babilônia sitiou Jerusalém, e quando invadiu Jerusalém, destruiu os muros de Jerusalém, destruiu o palácio do rei de Jerusalém, destituiu o rei. Aliás, no primeiro momento, a Babilônia, antes de destruir tudo, ela foi lá, pressionou, destituiu o rei, pegou o rei, trouxe cativo para a Babilônia e manteve um outro rei, parente do primeiro. E no segundo momento, quando a Babilônia foi e destruiu tudo, o segundo rei foi inclusive morto, e a sua família, e destruiu todas as coisas lá em Jerusalém. Nesse contexto, o rei da Babilônia, Nabucodonosor, ele trouxe muitas pessoas para a Babilônia, ele deportou muitos judeus para a Babilônia. Uma grande parte deles é descendentes da linhagem real, e várias pessoas tiveram que ir para a Babilônia e se submeter à Babilônia e viver da Babilônia, e entre eles uma figura conhecida por todos nós, Daniel. Então Daniel está nesse contexto de deportação. O texto aqui trata de um período de cativeiro. É certo, e aqui mais um dado interessante, que neste momento do livro de Daniel, ele não está mais submetido aos caldeus. Nabucodonosor era um caldeu que comandava a Babilônia e que invadira Jerusalém, mas o tempo passou e o seu reino caiu, e no período em que é retratado o texto 6, o capítulo 6 de Daniel, o império agora é persa. Os medos e persas, eles invadiram e tomaram de assalto e assumiram o império babilônico, e o texto aqui é no período do rei Dario, que não era caldeu, mas era persa. Mas vamos então para o texto. Eu quero só ressaltar, Daniel estava num cenário de cativeiro, um cenário de adversidade, certamente. Daniel anelava voltar para Jerusalém, desejava voltar para a sua terra. Mas vamos ao texto, Daniel 6, versículo 1. E pareceu bem a Dario constituir sobre o reino 120 príncipes, que estivessem sobre todo o reino. E sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes príncipes dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então, o mesmo Daniel sobrepujou a estes presidentes e príncipes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Vejam bem, é um contexto de opressão. Daniel estava nesse contexto. E desde a época em que ele chegou lá na Babilônia, ele tentou construir estratégias para prosperar e para enfrentar aquele contexto terrível da melhor forma possível. E aqui nós aprendemos, à luz do texto sagrado e da experiência de Daniel,
que mesmo em grandes adversidades, mesmo quando nós enfrentamos contextos terríveis, difíceis, nós devemos nos colocar diante do Senhor para que possamos enfrentar aquilo da melhor maneira possível, da forma mais inteligente, da forma mais relevante, para que nós possamos contornar as adversidades que nos alcançam, que alcançam aquelas pessoas que nós amamos, que alcançam a nossa família, que alcançam a nossa região e o nosso país. Vejam que o problema de Daniel, do cativeiro babilônico, não era só dele, era de toda a população dos judeus. Mas lá estava Daniel. E Daniel, então, ele tinha um espírito excelente. E Daniel, então, debaixo do império de Dario, e é interessante destacar que ao longo de vários impérios, porque foram vários reis que Daniel teve o privilégio de passar, sempre ao longo desses vários impérios que dominavam a Babilônia, Daniel sempre ocupava uma posição de destaque. E o rei Dario, do ponto de vista administrativo, dividiu o seu reino com 120 príncipes e colocou 3 pessoas para governar, para administrar esses 120 príncipes, para que o rei Dario não sofresse dano, não sofresse dificuldade. Mas Dario percebeu em Daniel que ele tinha um espírito excelente e ele pensava em colocar Daniel como o primeiro, o mais importante, aquele que coordenaria todo o império. A pergunta que eu faço é que como um homem, e um homem de Deus, conseguia lidar num cenário tão difícil, tão hostil, que remetia a tantas dores, como este homem conseguiu prosperar e crescer e avançar diante das dificuldades que ele enfrentava. Amados irmãos, Daniel nos deixa alguns exemplos, alguns direcionamentos, porque é certo que muitas vezes enfrentamos contextos e cenários de adversidades. O primeiro exemplo, o primeiro apontamento que eu traria para os queridos irmãos é que é preciso, mesmo em meio às dificuldades, que nós creiamos, nós precisamos manter a nossa fé. Em Daniel, capítulo 6, no versículo 10, e mais à frente a gente vai falar em detalhes o que aconteceu, mas vejam bem, Dario queria colocar Daniel como presidente. Então aquelas outras pessoas que estavam abaixo de Daniel ou ao lado de Daniel não gostaram dessa possibilidade. E eles começaram a pensar maneira de destruir Daniel. E aí não encontraram muitos como destruir Daniel e pensaram, nós vamos destruir Daniel a partir da sua religião, a partir da sua crença. E aí eles armaram uma arapuca contra Daniel, e Daniel, mesmo naquele cenário, manteve-se firme na sua crença e fé, e ele tinha um hábito de orar 3 vezes ao dia, e mesmo num cenário de hostilidade quanto à sua religião, ele não abriu mão de orar intensamente ao Senhor. E de voltar-se para Jerusalém. E de orar 3 vezes ao dia, olhando para Jerusalém, clamando a Deus, olhando para Jerusalém. É claro que aqui é um aspecto da época de Daniel. Nós estamos aqui um cenário de Antigo Testamento. Nós estamos aqui no cenário em que o templo fora destruído, mas Daniel entendia que deveria olhar para o templo da parte de Deus. Nós devemos nos lembrar que nós somos hoje templo do Espírito Santo. Por isso não oramos voltados para alguma coisa, senão voltados para Deus, porque a nossa adoração e oração deve ser feita em espírito e em verdade. Mas o fato é que nós aprendemos a partir da leitura desse texto, que mesmo nas adversidades mais cruéis e intensas, nós não devemos abrir mão da nossa fé. A Bíblia nos diz, versículo 10, Daniel, pois, quando soube do édito que estava assinado, entrou em sua casa, e ora havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante de Deus, do seu Deus, como também antes costumava fazer. Amados irmãos, nós cremos num Deus vivo, um Deus que faz milagres hoje, um Deus que diz
o Deus que diz: levanta-te e anda, o nosso Senhor. Então, a fé é algo precioso, é algo que devemos proteger, é algo que devemos intensificar, especialmente nos momentos de adversidade. E Daniel nos ensina isso. Mas Daniel também nos ensina outra coisa, no qual nós devemos dar atenção, especialmente nos momentos de adversidade, que é a santificação. Sermos santos, nos aproximarmos de Deus. Olha que interessante. Quando Daniel, ainda jovem, foi levado para a Babilônia, debaixo do reinado de Nabucodonosor, Nabucodonosor separou os príncipes e colocou alguém para cuidar daqueles príncipes. E aqueles homens, embora debaixo do cativeiro, poderiam aproveitar dos manjares do rei. É claro que no texto sagrado fala apenas das comidas, dos manjares, mas nós sabemos que simbolicamente manjares do rei é muito mais do que só comida. Daniel, então, que teria acesso aos manjares do rei, se posicionou e disse: eu não haverei de me contaminar com estes manjares. E aí então ele se propôs a ter uma posição santa diante do seu Deus, e nós lemos isso em Daniel 1, no versículo 8. Vejam bem, e Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Queridos irmãos, enfrentaremos batalhas, e elas captam e amassam e laceram os nossos corações. Nesses momentos, nós devemos parar e animar e valorizar e alimentar a nossa fé. Ó Deus, o Senhor vai lançar a luz. Senhor, o Senhor haverá de me ajudar. Senhor, o Senhor haverá de direcionar os meus passos. Deus, Tu és o Deus Altíssimo. Senhor, a situação está difícil, mas eu creio no Teu agir. E na medida que nós nos aproximamos de Deus, à medida que nós adoramos o Senhor, à medida que nós clamamos a Deus, nesta mesma medida nós nos santificamos. Nós nos voltamos para a palavra do Senhor. Nós procuramos aplicar essa palavra às nossas vidas. Nós procuramos entender que o Senhor tem algo bom, perfeito e agradável para cada um de nós. Nós redescobrimos a palavra de Deus para as nossas vidas. Sabe, ainda há pouco eu estava dando aula aos irmãos, no nosso aulão, e nós aprendemos um pouco sobre o surgimento da sinagoga. A sinagoga é uma instituição que surgiu também no cativeiro babilônico. E surge essa instituição porque o povo que adorava outros deuses, o povo judeu, que adorava outros deuses, que tinha práticas terríveis, que fora orientado pelos profetas a se converterem e não se converteram, tiveram que, infelizmente, passar por esse cativeiro, marcado por muita dor e sofrimento. Mas quando chegaram lá na Babilônia, num cenário de dor e de sofrimento, quando perceberam que o templo, que era-lhes um orgulho, fora destruído, quando entenderam que perderam a sua terra, o seu rei e o seu templo, quando perceberam essa situação de tamanha adversidade e dor, eles então construíram um local chamado sinagoga, que na sua etimologia significa apenas reunião. Eles se reuniam para estudar a Torá, e se reuniam para estudar a palavra, e se reuniam para não esquecer as suas tradições, e se reuniam para buscarem santidade diante de Deus, clamando a intervenção do Pai. Queridos irmãos, que nós possamos aprender com esse exemplo do surgimento da sinagoga, que nós possamos aprender com o exemplo de Daniel, que se santificou em meio às adversidades, às lutas, às situações adversas que ele teve que enfrentar com o seu povo. Para que nós possamos prosperar no dia mau, é preciso exercer a fé, é preciso se santificar. Mas, queridos irmãos, Daniel nos deixa um outro exemplo, interessante, profundo e relevante a cada um de nós. É o exemplo do trabalho
e de uma busca de inteligência para as nossas ações. Porque nós lemos no versículo 17, a partir do versículo 17 de Daniel 1, nesse contexto, ele jovem ainda, Daniel assim fez: quanto a estes 4 jovens, falando de Daniel e mais 3 amigos, Deus lhes deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria, mas a Daniel deu entendimento em toda visão e sonhos. E ao fim dos dias, em que o rei tinha falado que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe diante de Nabucodonosor. E o rei falou com eles, e entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Portanto, ficaram assistindo diante do rei, e em toda a matéria de sabedoria e de discernimento, e sobre o que o rei lhes perguntou, e os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos astrólogos que havia em todo o seu reino. Amados irmãos, Daniel passou um tempo, aproximadamente 3 anos, estudando, se preparando, sendo tutelado por um eunuco do rei da Babilônia, Nabucodonosor. E ao final do tempo acordado, não só ele, mas ele estaria diante de todos os príncipes da Babilônia. E Nabucodonosor haveria de perguntar e conversar com eles. E aqueles 4 homens foram achados acima de todos. Aqueles 4 homens foram achados como doutos, inteligentes, capazes, porque Deus os havia abençoado. Mas quando lemos um texto como este, nós podemos correr o risco de pensar que a inteligência de Daniel e dos seus amigos estava completamente destituída de um esforço pessoal. Porque o texto diz que Deus os abençoou. Mas é importante que entendamos que Daniel teve que se esforçar para estudar a língua, por exemplo, da Babilônia. Daniel teve que estudar para estudar a lei da Babilônia. Daniel teve que estudar para entender os conhecimentos da Babilônia, da matemática, da filosofia. O rei não perguntou a Daniel apenas coisas de uma sabedoria, digamos, destituída de uma fundamentação. O rei não perguntou a Daniel apenas coisas relacionadas à sua religião. É certo que Deus abençoou a Daniel e aqueles 3 amigos de Daniel, mas os abençoou porque eles se colocaram diante de Deus para aprender, para desenvolver a sua mente, para desenvolver uma estratégia, uma maneira de viver e de prosperar naquele cenário adverso. Amados irmãos, nós precisamos entender isso a partir das Escrituras Sagradas. Deus quer nos abençoar certamente e nos abençoa. À medida que exercemos a nossa fé diante do Senhor, à medida que nos santificamos diante de Deus, à medida que nos preparamos diante do Senhor e colocamos essa preparação diante de Deus, Senhor, eu quero me preparar, eu quero aprender, eu quero me desenvolver, eu quero me tornar uma melhor pessoa para a tua honra e glória, e nos esforçamos para aprender e compreender, e Deus nos dará a oportunidade de ocupar espaços importantes que permitam que o nome de Deus seja glorificado e pessoas sejam abençoadas. O povo de Deus, amados irmãos, é um povo chamado a se preparar, e isso aqui é importante. Eu me lembro que muito jovem, não era nem ordenado pastor, era um seminarista, e eu estava pastoreando uma pequena congregação da primeira igreja batista lá em João Pessoa, e eu estava na época das provas do seminário, e muito atribulado, eram muitas provas, e eu me lembro que no domingo eu estava pregando e naquela noite iria viajar para Recife. A congregação ficava em João Pessoa. E aí eu compartilhei com alguns irmãos para orarem por mim. Aquela semana seria uma semana de muita dificuldade, e o irmão orou por mim. E a oração da irmã foi o seguinte: ela orava por mim, e eu assim, clamando ao Senhor, e ela dizia: ó Deus, abençoa o pastor Carlos, já me chamavam de pastor naquela época, que ele tire boas notas, que ele viaje bem para o seminário, que a semana seja boa. Senhor, eu te peço, e eu ali concordando, orando, Senhor, que ele não precise nem estudar e tire 10, Senhor. Quase que eu dava um glória a Deus.
Quase que eu dizia, o Senhor era tudo que eu queria. Amados irmãos, nós somos seres humanos. É certo que Deus quer nos abençoar, mas nós, como povo de Deus, escolha isso, escute isso e acolha isso. Nós precisamos nos preparar. Nós precisamos ter curiosidade, nós precisamos estudar, nós precisamos desenvolver nossas habilidades. Adolescentes que aqui estão, jovens que aqui estão, você precisa se desenvolver para se tornar um profissional relevante, importante. É claro que Deus abençoa à medida que exercitamos a nossa fé. É claro que o Senhor abençoa à medida que nos santificamos. Mas o Senhor também abençoa à medida que nós nos preparamos, que nós investimos, que nós nos dedicamos a algo que nos permita acessar novos conhecimentos e conhecimentos que abrirão portas no futuro. Há aqui um grande esforço do Daniel. O Senhor faz aquilo que nós não podemos fazer, certamente, mas nós temos que lutar por aquilo que nós podemos fazer. E é importante que o povo de Deus se prepare, porque o povo de Deus tem que ser um povo douto, um povo conhecedor das coisas, um povo que sabe os fundamentos da sua fé, um povo que lê as Escrituras Sagradas, que estuda as Escrituras Sagradas, que procura entender as Escrituras Sagradas. Por isso valorizamos tanto a escola bíblica. Tem que ser um povo que está aberto a conhecimentos técnicos, a conhecimentos aplicáveis nas mais diversas profissões, porque como povo de Deus nós devemos exercer as nossas profissões com excelência. As pessoas precisam ver em nós pessoas capazes, pessoas inteligentes, pessoas que se esforçam, que buscam servir ao Senhor. Por exemplo, ainda há pouco tive o privilégio de dar um abraço carinhoso e receber um abraço tão efusivo do meu amigo Romário. Não é o jogador de futebol não, viu, irmãos? Fiquem em paz, tranquilos. Mas é o nosso irmão, o nosso amigo Romário, que está aqui conosco, que é dentista, e que serviu ao Senhor gratuitamente no impacto evangelístico que fizemos na nossa congregação lá na Praia do Futuro. E ele passou alguns dias ali, cuidando, ele é dentista, cuidando dos dentes das pessoas. Fez uma pequena cirurgia naquele contexto, havia um local apropriado, havia uma clínica apropriada, e ele se colocou à disposição de Deus, mas ele só assim o fez, porque ele se preparou, porque ele estudou. Já pensou? Eu chegando lá, aí chega o irmão com dor no dente, aí eu digo senta aí na mesa, na cadeira, abra a boca. Lucas, tinha coragem? Pastor, estou com a dor num dente tão grande. Meu irmão, senta aqui na cadeira, abra a boca. Pastor Levi, irmã Ruth, pega um alicate ali para mim, por favor. Vamos tentar resolver o assunto. Eu acho que no mínimo o Lucas diria, pastor, o senhor é dentista? Eu digo, não, eu sou psicólogo. Mas aí eu vou trabalhando a sua mente enquanto você se submete. Amados irmãos, isso é uma coisa tão simples. Mas como povo de Deus, nós temos que redescobrir a importância do estudo. Porque só assim vamos ocupando espaços estratégicos. E uma vez ocupando espaços estratégicos, nós podemos abençoar mais pessoas. Nós podemos nos dedicar a abençoar mais pessoas. E Deus nos orienta. Porque as adversidades acontecerão e aconteceram na vida do Daniel. Mas Daniel nos legou um exemplo. Ele manteve a fé, ele se santificou, ele se preparou e por isso ele teve várias oportunidades. E aqui é um contexto em que ele teria uma oportunidade. Mas nós voltamos a Daniel capítulo 6 e vamos ler a partir do versículo 4. Vejam bem o texto. Então os presidentes e os príncipes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino. Mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Procuraram. Mas Daniel era uma pessoa íntegra, era uma pessoa inteligente, era uma pessoa que se dedicava ao estudo e isso refletia na sua administração. E eles não conseguiam encontrar erro algum em Daniel. Versículo 5.
Então estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não a acharmos contra ele na lei do seu Deus. Então os presidentes e príncipes foram juntos ao rei Dario, rei da Pérsia, que dominava à época a Babilônia, e disseram-lhe assim: ó rei Dário, vive para sempre. Todos os presidentes do reino, os capitães e príncipes, conselheiros e governadores concordam em promulgar um edito real e confirmar a proibição que qualquer que, por espaço de 30 dias, fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Vejam bem, Daniel era íntegro, mas aqueles que trabalhavam com ele tentaram derrubá-lo, perseguiram a Daniel. E aqui é um ensinamento importante e realista para cada um de nós. Enquanto há gente, enquanto há vida, enquanto há pessoas que nos cercam, naturalmente enfrentaremos perseguições. Não em função dos nossos erros, mas mesmo que não venhamos a errar em nada, pessoas se colocam para nos perseguir, para tentar puxar o tapete, para tentar enfrentar, conseguir uma situação de proeminência sobre nós. Faz parte, Daniel viveu aquilo. Aliás, geralmente essas perseguições, elas são fundamentadas em mentira. Vejam, aqueles homens foram para o rei Dario e disseram: todos nós concordamos, todos não, porque Daniel nem sabia daquilo. Pelo menos Daniel não concordava. Eu imagino que outros não concordavam, porque eram 120 príncipes. Mas eles chegaram ao rei Dario, construíram uma estratégia, entenderam que não conseguiriam acusar Daniel de nada, porque era íntegro, inteligente, administrava bem as coisas. Então, a partir da religião de Daniel, chegaram ao rei Dario com uma mentira. Todos nós concordamos que num período de 30 dias, ninguém faça nenhuma petição a nenhum Deus, senão a ti, ó rei. E vejam bem, vive para sempre. Uma linguagem rebuscada para que um estratagema acontecesse, que era destruir e matar Daniel. Eles queriam matar e destruir a Daniel. O rei, então, ficou enaltecido com aquele pedido, que, entre aspas, fora feito por todos os seus líderes, e baixou, então, o edito. E aqui nós entendemos que, enquanto houver pessoas, nós poderemos passar por perseguições. Nós poderemos ter os nossos enfrentamentos. Nós poderemos passar por situações adversas. Mas quando você enfrentar isso, lembre-se, acolha o exemplo de Daniel, mantenha sua fé, mantenha-se santo diante do Senhor e busque refletir, pensar, procurar conselhos. A Bíblia nos diz: na multidão dos conselhos há sabedoria. Ponderar, construir estratégias, refletir como agir diante da situação. Mas o fato, amados irmãos, é que esse edito foi escrito. Nós já sabemos que Daniel não se submeteu ao edito porque manteve a sua fé. Continuava orando 3 vezes ao dia, com as janelas abertas. Eu acho até que, se fosse hoje, teria alguém se trepando assim, subindo na janela para bater uma foto, né? Para registrar. Mas nem precisaria disso, porque Daniel era correto. Então acusaram a Daniel: olha, ele está adorando ao seu Deus, pedindo ao seu Deus. É possível que o rei tenha dito: você estava realmente orando ao seu Deus? E Daniel certamente falou: estava sim. E aquilo foi tão terrível, que quando levaram o caso para Dario, ele gostava tanto de Daniel, pelo seu posicionamento, irmãos. E aqui é uma coisa interessantíssima, que nós destacamos, porque Dario, ele era politeísta. Ele adorava vários deuses. Ele tinha várias práticas condenadas pelo texto sagrado. E Daniel era um homem de Deus.
Mas era um homem tão íntegro, que sabia como se posicionar, que fazia o seu ofício com excelência e com inteligência, e que orava a Deus, não só por ele, não só pelo seu povo, mas também pelo reino de Dario. Porque nós devemos orar, e a Bíblia nos orienta a orarmos por aqueles que estão sobre nós e que que podem tomar atitudes que possam respingar sobre o nosso cotidiano, sobre a nossa vida. Nós temos que orar por essas pessoas. Os irmãos se lembram, por exemplo, que é um contexto um pouquinho depois, mas é um contexto relacionado. Os irmãos se lembram de Esdras, que servia nessa ocasião ao rei Artaxerxes, que veio depois de Dario, e que Deus tocou no coração dele para reconstruir os muros de Jerusalém, e ele orou a Deus para tocar no coração de Artaxerxes, e Deus tocou e ele teve o privilégio de construir os muros de Jerusalém. Nós podemos nos lembrar de Esdras, que também viveu num período semelhante àquele de Daniel, pouco depois, que estava debaixo do reinado de Ciro, e também orou ao Senhor para que Deus desse a oportunidade ao povo de Israel de retornar a Jerusalém, e é com Ciro que o povo do cativeiro babilônico começa a retornar para Jerusalém e começa a reconstruir o segundo templo de Jerusalém, porque o primeiro fora derribado. Vejam bem, nós devemos orar, interceder por aqueles que estão sobre nós, mas a postura do Daniel era tão interessante, tão robusta, o testemunho dele tão poderoso, que Dario, quando soube que Daniel estava ao longo desses 30 dias adorando o seu Deus, fazendo petição ao seu Deus, Dario não quis matá-lo. Vejam bem, aquele homem escreveu um édito dizendo: quem orar a algum Deus vai ser morto. Mas quando ele soube que quem descumpriu o édito fora Daniel, ele não queria matá-lo. Tanto é que o texto diz que aqueles homens que fizeram a primeira sugestão disseram a Dario: olha, um édito assinado pelo rei não pode ser revogado segundo a lei dos medos e persas. Dario então ficou acossado pela sua liderança. E foi o jeito lançar Daniel na cova dos leões. E o texto sagrado diz que Dario, ele nem dormiu naquela noite. Porque, amados irmãos, Dario gostava e respeitava a Daniel. Nós lemos então a palavra do Senhor, voltemos para Daniel 6, a partir do versículo 16. Vejam bem a narrativa. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e lançaram-no na cova dos leões. Foi o jeito. E falando o rei, disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Olha que coisa interessante. Era para Dario estar com raiva. Os irmãos se lembram, por exemplo, um paralelo aqui, no mesmo, num contexto assim, separado por poucos anos, mas no mesmo contexto do cativeiro babilônico. Muita coisa aconteceu no cativeiro babilônico. Os irmãos se lembram quando os 3 amigos de Daniel foram lançados na fornalha de fogo ardente. Nabucodonosor, quando mandou jogar foi com força, com raiva. Não teve pena não, mandou até aumentar mais o calor daquela fornalha, porque aqueles homens se recusaram a se ajoelhar diante da sua estátua. Mas Dario aqui, embora Daniel tivesse se recusado a se submeter ao seu édito, ele estava preocupado com Daniel. Versículo 17. E foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova, onde havia os leões. E o rei a selou com o seu anel e com o anel dos seus senhores, para que não se mudasse a sentença acerca de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio e passou a noite em jejum. Vejam bem, ele não era judeu. Passou a noite em jejum. E não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, rejeitou as músicas. E fugiu dele o sono. Pela manhã, a romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa para a cova dos leões.
E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste. E disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele, inocência diante do meu Deus, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido mal algum, eu sou fiel ao Senhor. Eu faço os serviços com fidelidade, com integridade. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar Daniel da cova. E assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Amados irmãos, isso é um texto muito lindo. Cabe uma salva de palmas. Porque Deus operou na vida de Daniel, Deus operou na vida do rei, Deus operou na vida do povo, porque isso teve repercussões para todo o povo judeu na sua época, na época de Daniel. Porque Daniel fora fiel, e mesmo diante de uma pena capital, porque ele haveria de morrer, ele manteve a sua fé. E ele fez o que foi possível a ele fazer. E aqui nós aprendemos algo precioso. Nós temos, claro, um espaço de ação e reação diante das adversidades da vida. E nós devemos buscar em Deus: ó Deus, me dá essa sabedoria para eu fazer o que é possível fazer. Senhor, me ajuda a manter a minha fé, porque isso é possível. Não permitirmos que nada arranque de nós a fé. Deus, me ajuda a me manter santo, isso é possível. Não permitamos que nada nos afaste de Deus e da santidade proposta de Deus a cada um de nós. Deus, me ajuda a ter um entendimento, ter uma inteligência, ter uma estratégia, agir de uma maneira que eu possa lidar da melhor forma possível quanto a esse problema. Isso é possível. Daniel agiu. Por que Dario ficou tão preocupado com Daniel? Porque ele respeitava a autoridade de Dario. Porque certamente ele fazia um trabalho excelente. Porque ele era um homem ético, certamente. Porque certamente ele não ficava perseguindo ninguém. Porque certamente ele era um homem que Dario poderia confiar. Porque certamente numa época em que pessoas se organizavam para matar os reis, para que pudessem assumir o poder, Daniel seria alguém fiel. Por tantas coisas que Daniel fazia, Dario, ele ficou tão preocupado porque ele estava afeiçoado àquele homem. Isso aqui nos ensina que nós temos um espaço de escolhas, de posicionamentos, de construção da nossa história. Isso não elimina a possibilidade da adversidade, não. Mas isso abre um plano de oportunidades para enfrentarmos da melhor forma as nossas adversidades. Portanto, amados irmãos, aquilo que possamos fazer, aquilo que é possível fazer, que venhamos a fazer diante das impossibilidades da vida. Mas que nós tenhamos em mente sempre que o que é possível fazer, Deus nos permite. Mas o impossível, o Senhor fará. O impossível foi livrar Daniel da morte e o Senhor o fez. O mesmo Deus que é vivo e que agiu e que interviu na vida de Daniel, naquele cenário de tanta adversidade, é o Deus que age na nossa vida hoje, porque Deus, Ele é fiel. O nosso Deus é o Deus do impossível, é o Deus que opera em nossas vidas, é um Deus sensível ao clamor do seu povo, é um Deus que nos ensina com os seus milagres, com o seu agir. Amados irmãos, ainda há pouco, eu tenho a impressão que foi na semana passada, que eu falava sobre
o milagre de Jesus dos pães, da multiplicação dos pães. E os irmãos se lembram, aqui um dado interessante sobre o Evangelho de João como um todo. Não existe no Evangelho de João a palavra milagre, existe sinal. Porque o sinal aponta para Deus. O milagre está aqui, mas o sinal aponta para Deus. O mais importante é para onde ele aponta. E os irmãos se lembram, eu compartilhava isso, que o povo procurou o Senhor Jesus depois que o pão fora multiplicado, e Jesus olhou para aquele povo e disse para aquele povo assim: olha, vocês me procuram porque o pão foi multiplicado, mas que vocês não trabalhem pela comida que perece, que vocês trabalhem pela comida que permanece eternamente. Em outras palavras, que vocês se voltem para mim, para Deus, que vocês reconheçam o agir de Deus sobre a humanidade, e que vocês construam experiências com Deus, no qual Deus haverá de operar na vida de vocês, no qual isso suscitará em vocês o louvor ao Senhor dos Senhores, ao nosso Pai maravilhoso. Amados irmãos, esse é o nosso Deus, que mesmo no cenário em que estamos, que na maior parte do tempo está longe de ser aquele cenário que nós gostaríamos, que mesmo no cenário em que estamos, em que em grande parte está permeado de dificuldades e de adversidades, mesmo nesse cenário o Senhor quer que venhamos a prosperar, a nos desenvolver, a caminhar em frente, a manter a fé e ver o agir de Deus poderoso sobre nós e através de nós e sobre aqueles que amamos. Mas nesse processo, nós vamos agindo, nos santificando, exercendo a nossa fé, caminhando com inteligência perante o Senhor e tendo a oportunidade de, pela graça de Deus, ver os milagres da parte de Deus em nossas vidas. E dessa relação com o Pai, surgem os testemunhos. E desses testemunhos, pessoas são abençoadas. Se você ler o livro de Daniel, verá que essa experiência de Daniel respingou na história do povo de Israel, dos judeus, naquele cenário, que era um cenário de cativeiro. Se você for esquecer de tudo o que eu falei nessa manhã, eu diria, lembre-se apenas de uma coisa: Deus é fiel. Você pode baixar sua cabeça, fechar os seus olhos. Nós teremos um momento de oração perante o Senhor. O Ministério do Louvor estará nos ministrando um louvor em que nós adoraremos a Deus. Mas você pode, no seu canto aqui, reafirmar perante o Senhor: ó Deus, eu quero ser santo perante Ti. Talvez você esteja longe do padrão de Deus, e não serei eu a dizer isso sobre você, é você e Deus. Talvez o Espírito Santo esteja falando ao seu coração agora. Então volte para Deus e diga: Senhor, me ajude a retomar o caminho santo no Senhor. Talvez você esteja assim com a fé fragilizada. Diante de Deus, se volte e diga: ó Deus, anima a minha fé. Talvez você precise de estratégias para os enfrentamentos na vida. Se coloque diante de Deus e diga: Deus, me dá sabedoria. A Bíblia diz: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Peça, porém, com fé. Será o Senhor a te dar sabedoria. E faça aquilo que você pode, crendo que o impossível Deus fará sobre a sua vida.